Olá, boa noite. Estamos começando o Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas em ponto. Eu sou Irineu Guarnieri Filho e hoje vamos falar sobre o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, que registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026. A alta foi impulsionada principalmente pelo agronegócio. O resultado coloca o país em sexto lugar no ranking das maiores economias do mundo. O Brasil começou 2026 com a economia crescendo acima das expectativas. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Produto Interno Bruto avançou 1,1% no primeiro trimestre do ano em relação aos últimos 3 meses de 2025. No acumulado de 12 meses, a alta chega a 2%. A agropecuária voltou a puxar o desempenho nacional, impulsionada pela super safra de soja e pelas condições climáticas favoráveis em grande parte do país. A indústria também mostrou reação, enquanto o setor de serviços manteve trajetória positiva. O consumo das famílias cresceu, os investimentos reagiram no trimestre, mas ainda preocupam no comparativo anual. Ao mesmo tempo, os números revelam sinais contraditórios. A taxa de investimento segue abaixo do ideal para sustentar um crescimento mais robusto. A indústria de transformação continua enfrentando dificuldades e o avanço das importações supera o ritmo das exportações em relação ao trimestre anterior. A questão agora é saber se estamos diante de uma retomada consistente da economia brasileira ou apenas diante de um crescimento pontual sustentado pelo agronegócio e por fatores conjunturais. Para discutir os impactos desses números no emprego, nos juros, no consumo, nos investimentos e nas perspectivas para o restante do ano, o Ponto de Conexão começa agora. E antes de apresentar a entrevistada deste primeiro bloco, eu lembro aos telespectadores que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão, você sabe, também pode acompanhar ao vivo no YouTube, no @canal Rede RS. Comigo aqui do estúdio esta noite, para a gente falar sobre a alta registrada no primeiro trimestre no PIB brasileiro, está a Renata Gaber, a assessora da direção da FGTAS, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social. Renata, que já esteve conosco aqui em outros programas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Né, por participar, sempre uma boa oportunidade a gente discutir o mundo do trabalho. Renata, eu acho que nós temos aí muitos tópicos para discutir sobre essa questão. É um primeiro trimestre aí bastante animador, né? Pode parecer pouco, mas 1,1% em 3 meses, né? É um impacto realmente significativo no PIB. Não há nenhuma garantia de que ele vai se comportar assim o resto do ano, ele tende às vezes a oscilar. Vamos falar bastante sobre isso mais adiante, mas eu queria começar por aquilo que mexe com a vida de todos nós, que é o emprego. Como é que esse aumento aí, puxado principalmente pelo agronegócio, mas também houve uma consistência aí na área de serviços e na indústria, um crescimento na indústria também. Como é que isso impacta o mundo do trabalho? Temos mais empregos, as pessoas, há mais oferta de emprego, os salários melhoram. Como é que isso impacta? Bom, ele é puxado pelo agronegócio, né? Bom, o agro é um setor que emprega pouco. Pouco, né? Pouco. Então, este aumento não reflete na mesma proporção em empregabilidade. O que se estima, o que se pode avaliar é que, como há um crescimento de renda circulante, setor de serviços e comércio pode ter um aquecimento e, então, inclusive, algum reflexo em alguns setores de indústria. Mas, por exemplo, a realidade deste momento aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem um momento off na indústria metalmecânica, né?
no interior do estado, porque há uma parada de produção de maquinário agrícola. A gente passou por 2024 em enchente, que ainda que se tenha tido uma boa produção, há reflexos econômicos nisso, as pessoas tiveram perdas, né? Então, maquinário para agropecuária, ele é de alto custo. Enfim, então, quer dizer, as coisas se acomodam, a gente está em crise, a gente tem uma possibilidade também de ter um momento de dificuldade em relação à agropecuária por questões climáticas. Sim, temos aí uma previsão. Exatamente, do El Niño. Que vem se confirmando a cada dia, ainda não está 100% confirmado, mas há uma perspectiva muito grande. Mas ele está com 99% de confirmação, né? Então, e não sei se já está 100%, quer dizer, 100% nunca é, mas se já está muito esclarecido como é que vai ser como é que ele vai se dar, se a gente vai ter um período de seca considerável ou ainda questão de chuvas. Né? Então, conforme isso impacta também na produção. Sim. Né? Agora, a gente viu ali na abertura do programa, Renata, que, claro, o agro é o setor que puxou, não é um setor que emprega muito, então isso também não teve um impacto, mas indústria e serviços estão indo bem também, começaram o ano bem, né? Sim. Normalmente isso ocorre no setor de serviços, né? Que tem essa questão das festas de final de ano, muita gente é contratada ali no Natal, às vezes fica mais um pouco, fica janeiro, né? Então há um certo aquecimento. Aí tem as férias, tem a movimentação toda das famílias aí indo para as praias, para o litoral, para a serra, enfim. Isso acaba mexendo um pouco, movimentando um pouco o emprego, né? Aí chega março, a vida volta ao normal, todo mundo volta para a sua vida rotineira normal e aí dá uma desacelerada. Pois é, mas é assim, ó, o saldo de movimentação de mercado de trabalho formal, né, CLT, carteira assinada, o estado do Rio Grande do Sul está em 5º lugar. Então, nós não estamos, né, no ranking dos 10 mais, nós estamos no meio. Não se pode dizer que o Rio Grande do Sul vive um mau momento. Sim. Né? Isso já é anterior a esse... Não, desse de janeiro a abril de 2026, sim, não é a contagem do ano passado. Esse primeiro quadrimestre. Né? Sim. Então, já estávamos numa situação um pouco melhor. Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Porque o Rio Grande do Sul teve, nos últimos 5 anos, aí, pelo menos 4 safras frustradas, né? Tivemos secas na safra de verão, depois a enchente não chegou a prejudicar a safra agrícola, porque foi já num período pós-colheita, né? Pois é, mas nós tivemos no pós-enchente, por exemplo, um saldo muito positivo na balança da agropecuária no arroz. Sim. Que é uma lavoura que veio depois da enchente. Sim, né? sim. O arroz é plantado ali, ele começa a ser plantado, dependendo da região, a partir de setembro, outubro, enfim, né? Conforme vai descendo, que foi uma produção recorde no Rio Grande do Sul, sim, apesar de todos o arroz ele depende menos da questão climática, da chuva, por exemplo, porque os produtores têm aquela reservação de água, sim, eles fazem, eles têm as barragens, um período de seca, olha, se tu tem um período de seca, a tendência é diminuir a área plantada. Aí eu vou falar de caderno, né? Sim. Eu venho de uma família rural. Conhece minha família de Santa Vitória do Palmar, que é um lugar que planta arroz. Grande produtor de arroz. Então, assim, se a gente está num período de seca, a tendência da redução de área plantada no arroz, mesmo para quem tem quantidade hídrica, né? Barragens, exato, ela diminui, porque se não tem chuva que possa fazer reservatório de água, a evaporação também é muito grande, então diminui a quantidade de água para você colocar na lavoura. E aí vai ter que plantar uma área menor. Exatamente, ou então aquela insistência de alguns produtores que plantam sempre a mesma área e que perde uma determinada área, que é um custo alto também, né? Sim. Então ela impacta numa diminuição. Custa caro. O produtor de arroz, ele mais ou menos, ele faz esse cálculo já, né? A área que ele vai plantar é em função da quantidade de água que ele tem. Né? Se o cidadão é inteligente, sim. Ele procura conciliar essas duas coisas, né? Agora, que setores aí, digamos, precisariam de uma
um crescimento maior para gerar mais emprego? O setor de serviços, por exemplo, é o que gera mais empregos? O setor de serviços, vamos lá, vamos procurar Indústria ou serviço? Quem é que gera mais empregos historicamente? A indústria emprega bastante bem, a construção também. Construção civil? Bastante bem. Mas essa vai de vento em popa, né? Pois é, mas ela teve uma queda, né? O Porto Alegre hoje é um canteiro de obras. É verdade, mas ela teve uma queda, assim, no pós-enchente ali, naquele período, ela teve uma queda. Sim. Então, houve, vamos dizer assim, uma quebra, porque aí as empresas precisam se equilibrar, elas precisam se reestruturar economicamente, e muitas vezes isso impacta numa segurada, né? Eu acho que neste momento deve estar se retomando, vamos dizer assim, o 100% de início de 2024. Sim. No pós-enchente, o que vendeu bem foi material de construção, para reconstruir casas destruídas e tal. Né? Cidades inteiras que foram destruídas. Então, esse setor até andou bem, né? Mas, por exemplo, né, a movimentação de mercado formal de trabalho por setor no Rio Grande do Sul para abril, né, que é o último mês do quarto trimestre, do primeiro quadrimestre, na agropecuária a gente tem um saldo negativo, porque acabou a safra, né? De uva e maçã e tal, não estamos mais na colheita. Os safristas são Esse está no momento de baixa. Né? A indústria está ali, equilibrada, tem um saldo positivo. A construção também tem um saldo positivo, mas bem pequeno, um número dezena. Né? O comércio tem queda, os serviços têm um aumento maior do que o da indústria. Né? Então, mas o total, por conta da agropecuária, é negativo. Bom, nós estamos falando e falamos aqui na abertura do programa em números de Brasil como um todo, né? De fato, a safra foi uma super safra, mas muito mais lá em cima, no centro-oeste, enfim, do que aqui. Aqui tivemos alguns percalços também. Mas o arroz aqui foi superior. Por isso que eu estou dizendo, aqui no Rio Grande do Sul, apesar da enchente. Mas o arroz não é a cultura que tem assim maior expressão econômica, ainda é a soja, né? E a soja aqui, ela enfrentou algumas dificuldades, porque ela pegou, no Centro-Oeste foi muito bem, enfim, foi uma super safra, e isso deu um impulso na economia. O produtor começa a botar o dinheiro no bolso e começa aí a movimentar toda a economia de um município, da cidade e tal. Mas ele isso já aconteceu? Quer dizer, o produtor já recebeu e já gastou? Porque tinha gente colhendo há pouco tempo atrás, aí tinha gente colhendo ainda, né? Será que a gente consegue mensurar o que esse dinheiro da safra, se ele já entrou na economia, já gerou mais empregos? Ontem ou hoje eu li uma notícia, Renato, que me chamou a atenção, que havia caído o número de pedidos de demissão voluntárias, aquele pessoal que estava saindo da CLT em busca de trabalhar por conta própria, com aplicativo, enfim, que havia uma queda nisso aí. Isso se confirma realmente? As pessoas estão pedindo menos demissão? Porque assim, há uma compreensão do trabalhador, né, que o contrato via CLT, ele dá mais segurança, ele dá mais estabilidade. Mas até pouco tempo o pessoal estava desprezando mas tem uma hora formal, que a realidade se impõe, né? Esta é uma questão. Muita gente voltou para o emprego formal. Exatamente, porque, veja, a experiência leva a pessoa a perceber, né, que se ela está no mercado informal e ela, por exemplo, não recolhe previdência, se ela adoecer, ela está a ver navios. Claro. Se ela está com um contrato e ela ela está dentro do sistema previdenciário. Sofre um acidente, por exemplo. Exato. Né? Vai precisar fazer uma fisioterapia durante 8, 10 meses. Ela vai ficar, se ela não tem contrato e se ela não recolhe para a previdência, ela vai ficar descoberto. Ela precisa de dinheiro do bolso dela para fazer o pagamento disso de uma forma particular. E o muito comum que a gente percebe é que as pessoas, quando elas estão na informalidade, elas estão na informalidade mesmo. Elas não
não recolhem para a Previdência. Não, muito pouco. Muito poucos. Né? Então, a pessoa que recolhe para a Previdência, ela tem um salário maior, uma renda mais alta, um outro, né? Porque, claro, as exigências e também a forma do cidadão se organizar na vida é diferente, né? Uma coisa é quando a nossa sociedade é um número muito grande de pessoas em que elas ganham para sobreviver. Ninguém então, faz poupança. Exato. É um contingente muito pequeno que consegue reservar, poupar para uma emergência. Né? Nós temos um salário pequeno, né? E se a gente prestar atenção de quanto custa a comida, a gente sabe que não tem condições. Por mais que a pessoa economize e compre barato, ela vai... Praticamente todo o salário dela vai para subsistência, não sobra, não tem sobra. As pessoas efetivamente têm dificuldade. Então, elas conseguem atendimento de SUS, porque o SUS é gratuito. É gratuito e universal. É universal, mas elas não têm renda. Né? Então, se a pessoa se acidenta e sai daquele ganho de um mercado informal de trabalho, ela não tem renda. Quem faz entrega de qualquer comida coisa. por motocicleta. Exatamente. Esses jovens aí que andam pelas ruas, exato. Né? Cai com a moto, sofre um acidente e precisa fazer uma fisioterapia 10 meses. Se ele está sem vínculo, ele faz a fisioterapia porque o SUS permite, né? Tem mas nesse período não vai ter. Mas ele não tem ganho, ele não tem sobrevivência. Ele poderá, evidentemente, dependendo do acidente, ter acesso aos seguros, ao seguro obrigatório, se acidente de carro, enfim, né? Mas é isto, e isso necessariamente não vai sustentar a pessoa por 10 meses. Mas a gente ouve empresários falando, Renata, o seguinte, por exemplo, um empresário que paga R$2.000 para alguém na sua empresa, sua indústria, enfim. Ele diz que tem um custo de mais de R$2.000 com encargos trabalhistas, esse trabalhador vai custar R$4.000 para ele. Então ele diz assim, se eu tivesse menos encargos, eu poderia pagar R$13.500, R$3.000, R$4.000 para o meu funcionário. Seria melhor colocar esse dinheiro na mão do empregado, do trabalhador, do que deixar esse dinheiro na mão do governo. Isso, até onde isso é verdadeiro, até onde é uma falácia isso? Eu vou dar a minha opinião. Opinião, claro. É a sua opinião. É a minha opinião. Eu entendo que isso é uma falácia, né? Bom, quais são os encargos sobre a folha de pagamento? Né? Fundo de garantia que banca a construção civil. Sim. Né? Bom, cujo rendimento é menor do que o da poupança. Então, é um dinheiro do trabalhador que fica ali depositado, que gera emprego, que gera crescimento para o empresariado da construção civil, de todo, né? Porque engloba tudo, todo ele. Ecossistema, né? Exatamente, para usar uma palavra da moda. Bem moderno. Né? Bom, enfim. Aí depois nós temos PIS, CONFINS, o PIS, que está saindo de moda, que retorna uma parte para o empregado. E assim mesmo para o empregado de menor salário. Previdência, ok, a Previdência é alta, mas a Previdência também serve pró-empregador. Porque quando ele tem um funcionário acidentado, quem arca com o valor do salário, dos pagamentos, é a Previdência. Aí algum empresário vai dizer assim, mas se a minha funcionária está em licença maternidade, eu pago o salário dela. Sim, pago o salário dela, mas desconta do percentual que ele tem que pagar, que tem que recolher. Certo? Então, paga no sentido de antecipar para o funcionário, porque ele não está pagando dobrado para o governo. Sim. Ele desconta 100% daquilo que ele está dando. Sim. Né? Bom, se não quem fosse... está pagando é o exatamente. Né? Se ele não tivesse isso, ou ele teria um funcionário que não voltaria, né? Ou ele teria que pagar, porque... Uma das hipóteses aconteceria. Numa sociedade minimamente organizada, se eu tenho um trabalhador que se acidenta no ambiente de trabalho, ele tem direito a uma indenização. Quem banca a indenização? Né? Sim. Então, uma parte dessa indenização é previdenciária. Sim. É o seguro da Previdência que paga. Então, aí sobra o Sistema S,
que cá entre nós é um sistema do empregador. Então, eu não estou dizendo que é barato, tá? Mas daí dizer que o empresariado não se beneficia, ainda que indiretamente, deste valor, eu acho que é um equívoco de leitura. É uma tendência da explicação da economia liberal. Sim. Sim, esse é o meu ponto de vista. É a visão liberal. Muito bem, Renata, nós vamos fazer agora um breve intervalinho aqui, 3 minutos, e em seguida a gente vai voltar falando ainda sobre esse crescimento aí no PIB no primeiro trimestre de 1,1% e os seus impactos na economia. Nesse primeiro bloco a gente fez uma análise aqui do impacto no emprego. Já voltamos, fique com a gente. Muito bem, agora são 21 horas 24 minutos, 9h24 da noite, estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre a alta registrada no PIB brasileiro neste primeiro trimestre de 2026, que foi de 1,1% e surpreendeu muita gente. E para falar sobre este assunto, a gente recebe neste segundo bloco, também aqui conosco, o Eduardo Ponticelli, que é empresário e especialista em comércio exterior, China, conhece muito mercado internacional. Também está aqui conosco. Eduardo, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, já esteve aqui conosco, né, Eduardo? Mais uma vez aqui no Ponto de Conexão. Boa noite, né? Muito obrigado pelo convite, né? Estar retornando aqui à bancada e poder conversar sobre pontos tão importantes, né, para a economia e para o nosso país, né? E, curiosamente, a minha última visita aqui no programa, o assunto era semelhante, né? A gente estava falando sobre uma questão de tarifas, né? O que atingia o nosso país, o tarifaço a economia, né? O tarifaço do Trump, né? E parece que a gente está aí às portas de mais uma tarifa, né? De 25% que foi anunciada, né? Então, parece que o assunto ele tem se tornado recorrente. Exatamente. Nós estamos falando sobre o PIB, mas claro que o assunto do novo possível tarifaço vai ser discutido aqui no programa também. Vamos abordar esse assunto. E completa a nossa bancada desta noite a Renata Gaber, que é assessora da direção da FGTAS, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, que está conosco aqui, esteve conosco no primeiro bloco e segue com a gente aqui. Eduardo, no primeiro bloco a gente explorou bastante aqui com a Renata o impacto deste aumento de 1,1% no mercado de trabalho, né, no trabalho. Mas e na economia como um todo, como é que se reflete isso aí? A gente sabe que quem puxou mais uma vez esse crescimento foi o agronegócio, né? Exatamente, né? A gente tem que entender bem esses números, né? Mas também a gente tem que fazer uma reflexão que todo número positivo apresentado pela economia, né, faz bem ao país, né? Traz ânimo a determinados setores, né? Sim. A gente tem que comemorar todo número positivo. E embora alguns analistas e economistas chegam a dizer que isso não passa de um voo de galinha, né? Ele é muito pequeno, né? Muito curto, né? Pois é. Veja o tamanho e a imensidão do nosso país, as riquezas que a gente produz, a nossa indústria, né? A gente é um país bastante relevante no cenário mundial e a gente olha para o nosso vizinho aqui ao lado, o Paraguai, e sabe qual é os números do crescimento do Paraguai? São estrondosos, né? Se nós compararmos com... Quanto está crescendo o Paraguai? O Paraguai, ele tem um crescimento aí de mais de 6,5%, né, o ano, né? Quase um crescimento chinês. Sim, quase um crescimento. E ele não está parado, né? Ele tem aumentado. O Paraguai tem anunciado medidas que seriam um sonho para qualquer brasileiro, né? Retirada de impostos, corte de impostos, imposto único, né? Eles têm um sistema tributário que é tudo à base de 10%. Eles têm a Lei Maquila, né? A Lei Maquila é um espetáculo, né? Como é que é a Lei Maquila? A Lei Maquila, assim, ela privilegia a indústria, né? Eu vou te dar um exemplo prático, assim, no meu segmento de importação. Eu tenho um cliente no interior de São Paulo que ele é o terceiro maior produtor de portas e janelas de aço. Nós temos uma indústria aqui de aço muito limitada, que se limita aí a nossa Gerdau aqui do Rio Grande do Sul, a CSN e outras empresas, né? E às vezes falta o aço no mercado, que é o insumo deles. A indústria do automotivo utiliza muito, né? Sim. Tudo derivado do aço, né? Chapa de aço precisa. Então ele tem que recorrer não só à China, tem um player muito forte no mundo que é a Turquia, né? Eles importam muito da China e da Turquia, né?
E o que acontece? Quando esse aço chega aqui no Brasil, ele tem uma carga tributária aproximadamente de 60%, né, do valor dele. Né? Então, é muito dinheiro. Então, a Lei Maquila diz o seguinte: se você importar insumos para o Paraguai para produzir e vender no mercado interno e exportar, a tarifa é zero. Então, a gente vê alguns movimentos de algumas empresas como a Lupo, como a própria... Esse é aquele chamado drawback? Importa, industrializa e exporta. Exatamente, só que ela tem um incentivo, né? Que uma coisa que faz sentido, né? Não faz sentido a gente ganhar em uma carga tributária em imposto de uma coisa que a gente não produziu, né? Foi produzido lá fora, né? Claro. E tu desincentiva a nossa indústria de uma certa forma. Sim. Então, o que o empresário hoje ele está sendo cooptado pelo Paraguai? Ele faz conta, né? Uma planilha, né? E, pô, imagina só, se eu não tenho 60% de imposto na importação, eu posso diminuir o preço do meu produto e posso repassar para a ponta final. Então, se a primeira indústria de porta e janela, que é o segmento que eu estou falando, for para o Paraguai e fizer isso, ele vai produzir com um valor muito abaixo. E ele vai poder diminuir o produto dele e ele pode exportar para o Brasil, vai vender para o Brasil, amparado pela taxa do Mercosul. Sim. E o que vai acontecer? Essa cadeia de fornecedores no Brasil, que são concorrentes deles, vai ter um problema muito grande, né? Então, a Lei Maquila é uma coisa assim, muito emergencial para o próximo governo, né, que tenha atenção e possa, de repente, desenvolver alguma lei similar. Porque até agora o atual governo, acho que ele nem sabe, nunca ouviu essa palavra, Lei Maquila, né? E, inclusive no Paraguai o Haddad é conhecido como o ministro da Economia, né? Mais importante no Paraguai é o Haddad, né? Porque o que ele incentivou as empresas a irem para o Paraguai por conta da Lei Maquila e aumento de impostos é uma coisa assim, surreal. Eu ia te perguntar isso, Eduardo. Quais são as grandes empresas brasileiras que já se mudaram para o Paraguai? Tem uma lista de mais ou menos 260 empresas que já se mudaram para o Paraguai, né? As mais relevantes que a gente conhece, que foi a pioneira de todas, que foi a Lupo, das meias, né? As meias do Lupo, a Riachuelo. A Riachuelo tinha uma fábrica gigantesca no Nordeste chamada Guararapes, que fazia todas as roupas da Riachuelo, né? Eles mudaram para lá também. Tem uma série de outras empresas que já anunciaram. E acho que do final para o ano agora, para o próximo ano, a corrida vai ser maior. E não é só a empresa, né? Os postos de trabalho que estão sendo gerados lá, né? A gente já vê aí pela internet, né? Às vezes a mídia tradicional não mostra os acontecimentos reais, né? Eles chegaram a montar alguns trailers na rua para poder atender a quantidade de brasileiros que estão indo lá para buscar documentação e trabalhar nessas empresas, né? Aí nós já entramos na área da Renata, né, Renata? Será que estamos exportando trabalho, Renata? Eu não sei, eu posso te dizer que a gente importa mão de obra do Paraguai, né, e da Argentina. Importa. Muitos, trabalhadores vêm para cá. Vem a quantidade de trabalhador, que aliás, enfim, eu defendo a ideia que a gente possa fazer para o mercado de trabalho alguma coisa diferente no Mercosul do que temos hoje, mas o número de trabalhadores estrangeiros, por exemplo, na safra, é maior do que dos brasileiros. Não é pequeno. Mas aí é uma atividade sazonal, né? Vem, faz a safra e volta, né? Alguns sim, outros vêm e permanecem. Os argentinos têm vindo bastante para ficar. E aí, então, enfim, não conheço o mercado, né? Volto a dizer, eu sou advogada, não sou economista. Sim. Então, em que pese eu seja uma advogada trabalhista, não me atenho a esse fluxo né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, posso garantir, porque venho acompanhando esta questão, nós temos, sim, um número bastante expressivo. É uma das grandes cuidados que se tem de fronteira, inclusive de trabalho que está crescendo em relação à ONU, pela migração, né, para evitar a situação de trabalho análogo a escravo, né, porque não é incomum eles atravessarem fronteira por um atravessador que vai colocar eles numa situação, né, essas pessoas todas, eles é o trabalhador, numa situação de dificuldade. Então, tem se feito tem um olhar muito atento para fiscalizar e acompanhar a entrada e a saída dessas pessoas, né, aqui. Eu acho que tem uma diferença aí nesses trabalhadores que a gente está falando, né? Como eu sou muito ligado à indústria, né, eu não dei a informação completa, né? Esses brasileiros que estão indo
para o Paraguai são pessoas qualificadas, né? Pessoas que trabalham na indústria, é um torneiro mecânico, é um engenheiro, é um técnico, é um especialista, né? E essa mão de obra que tem entrado muito no Brasil, ela tem uma mão de obra muito especializada também, que tem falta em alguns segmentos no país. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma falta, um déficit de engenheiros gigante, né? Sim. Muito grande. Então, um engenheiro estrangeiro que chegar no Brasil, ele vai ter trabalho, com certeza. Pessoal que trabalha na área de informática, software, tem empresas de ponta aí que não conseguem preencher as vagas porque não tem. Mas esses trabalhos sazonais, tem o trabalho de pessoas que vêm da linha da miséria, né? Vêm aí da Venezuela, vem aí acho que é do Haiti, né? Do Haiti que passa por um problema, da África. Chega voos e mais voos da África, vindo de Gana e outros países em São Paulo, que os caras já chegam, vão direto no guichê de pedir asilo no Brasil, né? Então a gente não pode comparar esse tipo de mão de obra que chega a grandes quantidades no Brasil com a mão de obra que nós estamos perdendo para o Paraguai, que são pessoas qualificadas, pessoas que têm família, pessoas que constroem, pessoas que têm sonhos, né? Esse tipo de mão de obra sazonal que vem aí para as colheitas, alguma coisa, são pessoas que vieram da miséria, né? Qualquer coisa que você paga para ele, para quem não tem nada, um pouco já é muito. A gente vê muito aqui em Porto Alegre, eu acho que quem não entra numa cafeteria não tem um venezuelano trabalhando, né? Sim, que cá entre nós, o senhor me desculpe, mas muitos deles são pessoas com graduação e que não têm um trabalho na área dele, porque precisaria regulamentar a profissão. Então, aí a gente tem uma outra realidade, tem muito estrangeiro muito qualificado. Sim, mas essas que vem para cá e se submete a... Bom, aí nós vamos discutir eles vieram políticas. Muito machucados, né, da mas aí nós vamos discutir só uma questão... Né? Bom, então aí é uma questão política. Não é porque o trabalhador que vem para cá venha desqualificado, nem todo é desqualificado. Aí mas eu citei, eu já acabei de falar. Tem dois grupos, tem mão de obra muito, muito qualificada que está aqui no país, e porque às vezes não presta, né? em subemprego, né? Não, e tem a grande massa é o subemprego, né? A pessoa lá está com dificuldade política, né? Isso, e a questão política na migração hoje ela é muito visível. Por que então, aí, né, uma outra pergunta que pode até não ser o tema principal do programa, mas por que um país que tem, então, condições econômicas, né, que vai bem economicamente, não consegue fomentar com que as pessoas de baixa renda e de menor qualificação permaneçam no país para melhorar de vida? Né? Porque, eventualmente, é disso que se fala, né? Em termos de economia. Se a economia não servir para a vida das pessoas melhorar... Por isso nós começamos o programa falando assim, muito bem, o PIB está crescendo, mas como é que impacta no mercado de trabalho? Porque esse me parece que é o ponto mais importante. A gente olhar, ver o número do crescimento tal, é muito bom, é como disse o Eduardo, é muito bom para o país, para a autoestima dos empresários e tal, é muito bom, mas isso tem de se traduzir em algum benefício para as pessoas, né? Agora, Eduardo, você tocou num ponto aí que eu achei interessante, que é essa história do voo de galinha. Outros analistas estão dizendo também que não há nenhuma garantia de que o próximo trimestre reprise esse em termos de desempenho, né? De que tenhamos um crescimento contínuo até o final do ano. Por que arrancamos tão bem e podemos perder tração e velocidade daqui para frente? O primeiro trimestre, ele sempre é bom, né? Ele é marcado porque você vem de um período de festas e de férias, você vem de Natal, de Ano Novo, tem as peculiaridades do Sul, muito calor, o pessoal tira férias, vai para as praias, tem Carnaval no Rio de Janeiro, então a gente já conhece, a gente já sabe, o país começa a partir de março, né? Então, às vezes, grandes empresas fazem muitas compras no começo do ano, garantem estoques, né? Fazem promoções de queima de estoque do ano passado, então tem um movimento forte na economia no primeiro trimestre. Isso é bastante normal, já é conhecido, né? E agora no segundo semestre vai ser ruim, por uma série de questões, né? A gente tem um acúmulo muito grande de feriados no próximo semestre, e a gente tem um ano de Copa do Mundo, que também influencia, né? Nosso país adora futebol. Às vezes os caras param um dia de trabalho para ver o jogo, né? Mas esse ano parece que vai ser tudo de noite, então não vai parar. Não, tem jogos durante o dia. Vai Estados Unidos, vai ter jogo, horário parecido. Vai ter jogo 24 horas. Mas mesmo se for de noite, daí eles querem de manhã para dormir, porque eles tiveram que ficar acordado à noite para ver o jogo. Sempre tem um jeito de faltar o trabalho, né? E tem a questão eleitoral, né? Todo ano eleitoral, todo mundo desliga ali a parte administrativa dos seus estados, do país. Quer dizer que se o país estiver a crescer, tem que crescer até o final do primeiro semestre. Eu não acredito em a gente ter Até o final desse hoje mês. A gente vive assim, ó, quem está empreendendo, quem tem trabalho, quem tem empresa é um herói. São os heróis que estão aí tentando de uma forma se manter de uma forma positiva, trabalhando para obter lucro e manter a sua empresa de pé.
da maneira que o nosso país anda, com tantos impostos, com tanta burocracia, com tanta dificuldade, não tem como ter um otimismo em crescimento. A gente tem que esperar a eleição agora, em outubro, eleger um novo governo e repensar tudo que tem sido feito. E esse arcabouço fiscal aí feito pelo governo, nem eles não se entendem. Né? Pois eu ia te perguntar isso. Tem até a questão aqui dos municípios. Eu estava ouvindo ontem uma explanação do advogado Márcio Irion, ele é especialista nisso, ele disse que vai impactar muito nos municípios. Tem municípios que vai arrecadar um pouco mais e tem uns que vão perder 80% da sua arrecadação, né? Dependendo do modelo que ele tem, se ele é praticamente só o Estado que com verbas, se ele tem uma indústria no seu município. Cada caso é um caso. Isso nunca foi analisado, né, quando inventaram esse arcabouço. Então a dificuldade vai ser enorme. Imagina, você trabalha, você paga uma carga tributária gigantesca, chega no final, você lucrou tanto, aí o governo quer taxar ainda o lucro que você teve ainda. Você já pagou tudo isso, você vai pagar mais uma taxa. É inviável, né? É insuportável. Sabe que a gente... E a reforma tributária, Eduardo, não vai dar uma mexida nisso? Não, nenhuma reforma tributária onde se aumenta impostos pode dar certo, né? A gente vê. Mas essa reforma não vem para unificar impostos, eliminar impostos em Sim, ela unificou e aumentou, né? Faz a conta do imposto sobre imposto. Tem muitos impostos que não deveriam nem existir, né? Posso citar aí o IPTU, o IPVA, né? Já são tuas propriedades, né? Ao longo de 5, 10 anos, tu pagou de novo a tua casa, que é tua, né? Tu pagou o teu automóvel novamente, né? Até tá acontecendo, né? Aliás, há uma proposta de um deputado para acabar com IPTU e IPVA. Mas é uma andorinha que não faz verão, né? Teria que se juntar aquele bloco inteiro em Brasília e todos levarem adiante esse projeto, né? É uma coisa um pouco utópica, né? Achar que o Estado vai abrir mão desse. A gente tinha um imposto que era o DPVAT, que foi retirado, os caras se juntaram para voltar o DPVAT, né? Então... O Brasil é um país assim que às vezes tem algumas incoerências que jogam sempre a favor do povo, né? E nunca, quer dizer, contra o povo, né? E nunca a favor. Bom, nós tivemos crescimento em janeiro, fevereiro e março, agora nós temos abril, maio e junho, né? Então, já estamos no segundo trimestre. A expectativa é de que haja um crescimento ainda, e aí você acha que a partir daí, Eduardo, segundo semestre, aí tende a cair mesmo, aí... Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade. A gente vê a questão financeira, né? As pessoas estão endividadas, né? Isso é fato, né? Pesquisas apontam para o endividamento nunca foi tão grande, né? Entre o povo brasileiro e um cidadão endividado, ele não tem mais o poder de compra, né? Se ele não compra, a economia não gira, né? Não vira. Então, acho que a gente vai ter uma dificuldade, sim, até o final do ano. E conforme a mudança política, né? A partir de outubro, possa se criar uma euforia nesse país e já planejar, né? Os investimentos para o próximo ano, que é, na verdade, eu estou falando uma coisa que eu escuto na classe empresarial, né? Indústria e tal, todo mundo tem investimentos, está todo mundo segurando para ver se mudar, porque se continuar esse modelo, ninguém vai investir praticamente nada, né? Só aqueles projetos que estão em desenvolvimento, que precisam de recursos, eles vão continuar. Mas novos investimentos é difícil. Tu fala isso desde o cara que tem uma padaria, uma farmácia, o cara que tem uma indústria que gera tantos empregos, um cara que monta um negócio para exportar. Está todo mundo compactado no mesmo sentido, de esperar para ver o que vai acontecer. Isso não é bom para a economia, né? Quando todo mundo fica parado esperando para ver o que vai acontecer, a roda não gira. Bom, para agravar a situação, nós temos agora uma nova rodada aí e uma possibilidade, não está confirmada ainda, o governo norte-americano está fazendo estudos, mas já foi anunciado que há uma possibilidade de um novo tarifaço aí de 25% sobre muitos produtos brasileiros, produtos aqui do nosso estado, do agro gaúcho, que são importantes, como a madeira, né? Processada, alguns tipos de carnes, enfim, no resto do Brasil outros produtos, e o governo americano mais uma vez deixa fora aqueles produtos que vai deixar fora, caso se confirme esse novo tarifaço, aqueles produtos que são de interesse do governo americano, como por exemplo o café, o suco de laranja, aviões, peças de aviões, esse tipo de coisa que o governo americano precisa, ele não vai taxar. Mas o que ele considera menos relevante, certamente pode vir aí, certamente não, mas pode vir aí uma taxação. Mas a gente não pode ficar agarrado a esses temas que os Estados Unidos precisa, não vai taxar, né? Eu posso te citar um exemplo que recentemente, naquele primeiro programa que a gente falou sobre a taxação de 50% onde entrou a carne, né? Sim.
ali foi uma medida muito forte tomada do Trump, que não vou dizer que é sem pensar, porque é o presidente mais poderoso do mundo, né? Não vou dizer que ele faz alguma coisa sem pensar. Deve ter uma assessoria mas aquilo ali impactou, né, o mercado americano de carnes, né, que tem um consumo muito forte, importava muito do Brasil, mas naquele momento ele tinha uma divergência com a China, né? E ele não podia exportar carne para a China. E ele tinha um mercado grande dentro dos Estados Unidos. E agora ele fez um novo acordo com a China. Estás falando do Brasil? Não, estou dizendo dos Estados Unidos, né? Estou falando da questão da carne, né? Sim, sim. E ele abriu um acordo agora que a China voltou a comprar a carne americana, né? Então ele tem um problema maior agora, né? Então agora eu acredito que, por exemplo, a carne não vai correr risco mais de ser taxada, né? Porque agora, mais do que nunca, é um produto que... Mas é um produto sobre o qual ainda não há uma decisão firmada. Pode ser taxado ou não, né? Também tem a questão dos cortes, né? Os cortes que eles exportam, os cortes que eles importam. Né? Mas eu acho que alguns produtos novos vão entrar nessa linha de taxação, mas eu acredito que isso é uma jogada mais política, né? Esses embates aí, o nosso presidente, a cada discurso que ele fala, ele dá uma maneira de dar uma alfinetada no Trump, né? Ele me lembra um pouquinho o Maduro, né? O Maduro começou assim, né? Alfinetava, até que a última loucura dele que ele disse, né? Vem Mirassol aqui me pegar, né? E aí o Trump pegou ele, né? Então eu acho que se chegar nesse ponto aqui, pode acontecer também, né? Então eu acho que essas alfinetadas, por enquanto o Trump está respondendo com tarifas e outras dificuldades que podem ser criadas para o Brasil. Para o povo brasileiro não é bom, para o negócio não é bom, né? Nada é bom. Eu preferia que houvesse uma harmonia entre esses dois aí e deixassem fluir o mercado, né? Já que vocês não fazem muito pelo mercado, por quem investe, por quem trabalha, pelo menos não atrapalhe. Mas assim, da outra vez houve aquela taxação pesadíssima, duríssima, foi uma das mais pesadas, e depois se voltou atrás. Você acha que isso pode ser um blefe? Ou então aquela história do bode na sala, anuncia 25%, depois baixa para 15%, e aí o Brasil acha que foi um grande negócio? Pode ser isso? O Trump é um jogador, né? É a maneira que ele utiliza, né? Ele faz isso a todo instante, né? Quando ele sentou na cadeira lá e assumiu a presidência, ele taxou todo mundo, né? Um dos países que teve a menor taxa foi o Brasil, né? Aí depois de alguns embates aí do Lula, ele promoveu a taxação de 50%. Mas ele a todo instante, ele aumenta, ele baixa. Mão, né? Não, ele não vai. Ele abriu mão da carne, do suco de laranja com os outros. Tem produtos que estão embargados até hoje. Tem produtos que estão embargados até hoje. Mas por quê? Porque atinge na economia dele. Quando o produto é do interesse americano, ele retira. Não, tudo bem, só que ninguém para pensar assim, sabe quanto que é a taxação do Brasil para um produto americano? Sabe me dizer? Não sei. 60%. Se eu sou Estados Unidos, eu não posso te dizer assim, não, vamos nos equiparar. Se o Brasil me aplica 60%, eu vou te aplicar 60% também. Então, se ele está aplicando 25%, ele está sendo generoso. Mas todos os produtos americanos recebem uma taxação de 60%. Todos os produtos. Todos. Do mundo inteiro, né? É um imposto único, assim. Tu tem o PIS, CONFINS, AFINS, tem imposto de importação, tu tem ICMS que tu paga já na entrada do produto, né? Até uma coisa assim que é inexplicável, por exemplo. Mas a taxação é imposto de importação, né? Sim, mas essa taxação que o Trump está fazendo é imposto de importação. Mas em PIS, CONFINS, etc., cai sobre produção nacional, importação, não. Então, aí não dá para juntar as duas coisas. Então tu está me dizendo que esses impostos não deveriam estar em cima de uma carga tributária para impostar um produto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a taxação é imposto de importação. É disso que os senhores estão falando. Sim, mas então, aí se tu não concordasse comigo, eu iria concordar contigo. Eu acho que não tem que ter PIS, CONFINS em cima de um produto de importação. Aí é uma outra questão, né? Isso são aqueles chamados impidoricários para se arrecadar mais. Esse é um sistema arrecadatório, não deveria ter isso, né? Mas de importação, quanto é o imposto dentro do próprios Estados Unidos? O imposto chega a 7%. De? Qualquer produto. E você paga quando você compra, né? Nos Estados Unidos é diferente daqui. Aqui a gente paga o imposto adiantado, lá você paga quando você compra. E não tem imposto de renda? Não, imposto de renda é outra coisa. Imposto de renda é sobre a empresa ou privado, né? Mas aqui há pouco você falou tudo junto, né? O imposto de renda é de quem trabalha, né? De quem produz, né? Um produto importado não... Agora, o Eduardo conhece bem a China, morou lá, enfim. Eduardo, quando há essas taxações sobre produtos brasileiros, como agora se anuncia uma possível taxação de 25%, isso, por um lado, também não tem
um lado positivo nisso, que é o Brasil procurar novos mercados. Aconteceu isso da outra vez. Produtores de café foram procurar novos mercados, produtores de carne foram buscar novos mercados. E aí sempre aparece a China como um mercado muito atraente, né? Tem muitos mercados, o mundo é muito grande, tem muita gente que nunca fez negócio com o Brasil, nunca importou. O mercado, recentemente eu vi esse ano que a Tailândia começou a comprar em grandes volumes a carne brasileira, né? Se abriu esse player a partir dos embates, né? Então, na Ásia tem um potencial gigante ali de negócios, né? Agora, o empresário brasileiro tem que ser um pouquinho mais ativo e buscar soluções, né? Eu lembro que o Trump taxou a China em 100%, né? Pois é. Claro que teve empresas lá que eram especializadas só em exportar para o mercado americano. O cara não se matou, não fechou a empresa, ele teve problemas. Foi procurar ele buscou o auxílio do governo e buscou outro mercado, buscou outras formas. A forma que eles encontraram foram montar a sua planta em outro país que não era taxado, passaram a produzir em outro país e continuaram. Depois as coisas se ajustaram, né? E voltou à normalidade. Então, tu não pode parar, você tem que procurar alternativa. O problema é que o nosso país ele é muito jovem na questão de comércio exterior, né? Você vai aqui numa empresa do interior do Rio Grande do Sul, são poucas as empresas que tu vai encontrar um departamento de importação, você vai encontrar um profissional que fala inglês fluente, você vai encontrar um profissional que teve uma vivência lá fora, que sabe se expressar, sabe, digamos, buscar outro mercado. Buscar outro mercado você tem que participar de feiras, você tem que viajar, você tem que ter uma rede de conexões, né? Você não vende assim só por... botei aqui meu produto à venda na internet, vende. Não, você tem que fazer conexões, tem que ter network, né? E as empresas não investem nisso, né? Eles ficam aqui vendendo para quem vem buscar, e aí quando acontece um tarifaço ou até mesmo um percalço da natureza, né? Tua fábrica parou, alguma coisa, o cara deixou de comprar, tu fica numa situação difícil, né? Então tem que ter um aprimoramento assim, de um departamento internacional, investir mais nessa área de comércio exterior, né? Tem profissionais de logística, tem profissional do próprio, tem aqui, nós estamos aqui numa universidade, na PUC, aqui tem um curso de comércio exterior. Comércio né? exterior. Então as pessoas têm que ser voltadas mais para esse setor. Relações internacionais. Talvez se explore muito pouco isso, né? No agro a gente vê muito isso ainda. O agro também evoluiu muito nisso, mas houve uma época que não se fazia essa prospecção, essa busca de mercados. Eu acho que o tarifaço foi um momento ali em que o país teve que buscar na marra, né? Buscar novos mercados. Possivelmente agora vai ter de fazer de novo, caso venha esse tarifaço, caso ele se confirme. Não há muita certeza sobre isso ainda, está em estudo, o governo americano está estudando, enfim. Parece mais até uma pressão política no momento, enfim. Mas o fato é que nós tivemos esse crescimento no PIB, todo mundo se entusiasmou, foi mais ou menos surpreendente isso, não se esperava isso nesse momento. Agora, como sustentar isso? Como é que vamos sustentar esse crescimento aí num ano de Copa e num ano de eleições? Vai ser difícil, né? Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. O que tu achas disso, Eduardo? Vai ser difícil manter essa bola no ar, né? É bem difícil, né? O importante agora é tentar equilibrar as contas, né? Tentar manter as empresas de pé dentro das dificuldades, né? E esperar por uma mudança, né, de rumos do país, né? E para poder planejar o próximo ano, né? Uma experiência que eu tive na China, assim, foi entender que a China hoje ela está num momento assim de ser a segunda maior economia do mundo, muito a conta de planejamento, né? Eles planejam tudo que eles fazem a muito longo prazo, né? Não, a segunda economia ela já é, né? Ela já é. Ela quer ser a primeira. Ela quer ser a primeira, né? Mas parece que caminha rapidamente para isso, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque parece que o plano saiu um pouquinho fora do eixo, né? Até por causa dos percalços de natureza. A gente teve pandemia, Sim. A gente tem uma guerra que está afetando principalmente a Ásia, né? Os navios passam por ali, né? Sim. A China é o maior comprador de petróleo do Golfo ali, do Irã, da Arábia Saudita. É um problema terrível para a China, né? É um problema. Isso é até uma questão importante, né? Tudo isso impacta na cadeia produtiva, né? Eu já tenho notícia, por exemplo, que a Índia e a própria China no setor têxtil já está com muita dificuldade por causa da falta do petróleo. Porque daí não tem praticamente os insumos que eles precisam, né? Alguns insumos que vão ter sido até derivados do petróleo, né? Que são indústria química, plástico,
as fibras latex, sintéticas, né? Então não tem chegado e eles estão com os estoques baixos, não estão conseguindo manter mais os preços, já estão elevando os preços, né? Então um impacto muito grande para essa questão da guerra no Oriente aí. Então eles também têm essa dificuldade, né? Imagina a gente aqui que nem está, digamos assim, no epicentro desse problema, Sim. mas vai respingar de uma certa forma com o aumento da cadeia produtiva. Nós já estamos sentindo esse impacto na bomba ali no posto de gasolina, né? No posto de combustível já estamos sentindo e em vários outros produtos também, porque aquilo ali um corredor por onde circulam, né, navios o ano inteiro e todo o comércio mundial é feito por meio de navegação marítima, né? São navios que transportam esses produtos de um lado para outro no mundo inteiro. E o trânsito, hoje em dia, marítimo, ele está bastante complicado, né? Principalmente naquela região ali, né? Que é um ponto de passagem. Pois é um problema que acho que vai levar um tempo, né? Para se encontrar uma solução. Acho que as pessoas achavam que talvez um embate militar resolveria rápido, né? E quem aconteceu. Entende um pouquinho de geopolítica, né? A gente sabe que não, né? O Irã é um país muito grande, né? Tu não consegue solucionar um problema ali focado em uma cidade que seria a capital, Teherã, né? Eles estão todos espalhados, né? Então tem focos. Então a melhor forma ali é que... O Irã não é a Venezuela. Não é a Venezuela. O negócio é complicado, né? É mais complicado. Mas por um certo momento na vida das pessoas isso iria acontecer, já estava meio que anunciado, né? Então a gente tem que esperar que isso se resolva para voltar pelo menos essa cadeia aí do combustível e do petróleo voltar ao normal. E a gente já sabe, a gente tem experiência que nada volta ao normal, né? Você lembra do 11 de setembro, né? Depois do 11 de setembro a aviação nunca mais foi a mesma, nunca né? mais foi a Você mesma. Embarcava ali, não precisava nada, hoje você tem que passar em vários raios-x, o piloto é trancado lá, você não pode mais tirar uma foto com a tua filha no piloto. Cara, tudo mudou, né? Na aviação, né? E foi um marco. Depois da pandemia, muitas coisas não voltaram, né? Muita coisa resetou, né? Depois da crise do petróleo em 73, nunca mais a vida foi a mesma, né? Sim, então a gente... Até os carros mudaram, os motores potentes, V8 desapareceram. Eu antes do... Era um gargalo. Aqueles motores super potentes antes da pandemia, eu viajava assim, duas vezes entre Brasil e China, morava na China, vinha, entrava num avião 30 horas, parecia normal, viajava quase todas as semanas dentro da China e vai e volta, e viajava na Ásia. Hoje eu não consigo entrar num avião, sabe? Parece que eu tô com uma síndrome de viajar que eu não consigo, eu só viajo o necessário. Numa agenda de trabalho, não tenho mais essa vontade de estar me deslocando, indo e voltando. Parece que eu aprendi a ficar mais em casa, valorizar mais as coisas de casa, né? Então acho que a pandemia mudou até a questão da economia de consumo por causa disso. E eu converso com muitas pessoas que estão no mesmo sentimento, sabe? E depois da pandemia parece que passaram a valorizar coisas mais simples, né? Até na China, estava lendo essa semana, tem um movimento que as pessoas na China estão valorizando mais as roupas sem marcas, né? Roupa simples. Ela se veste com aquilo que ela tem vontade, que ela tem desejo, que se sente bem. E as grandes marcas estão desesperadas, porque não está mais vendendo. Antes o chinês gostava de andar com uma marca lá da Itália, uma marca americana, não quer mais. É o maior mercado consumidor, né? E hoje também a questão da falsificação, ela está cada vez mais restrita, né? Porque hoje dizem que se for viajar em alguns lugares na Europa, até quando tu passa no embarque, se detecta que a tua bolsa dali da Louis Vuitton é falsificada, tu pode ser abordado pelo policial de imigração e tu pode ter um problema por conta disso, né? Você está usando uma falsificação de quem você comprou, por que você está falsificando, né? Crime. Então, cada vez mais... Pode ser considerado receptador. Está cada vez mais difícil. Então, esse movimento de não ter marcas, né? Por um lado, para as grandes empresas que têm a marca, é ruim. Mas para o pequeno empreendedor, o cara que faz a marquinha dele e vende para um mercado pequeno, né? A gente vê a quantidade de pessoas que tem, até aqui em Porto Alegre, que tem essas marcas de roupa que vendem nessas comunidades aí, que fazem sucesso entre os amigos, né? É um mercado empreendedor que tende a crescer muito. Esse mercado da falsificação, ele realmente... Ele é assustador. Ele é assustador. E o estrago que ele fez na indústria do luxo é algo inacreditável, né? Porque hoje, quem é que sabe que a bolsa é Louis Vuitton? Quem é que sabe que o relógio é Rolex, né? A pessoa fica... As cópias estão muito parecidas com as originais. Né? Em tese, quem teria, né, substância para ter os originais sabe ver a diferença. E quem poderia comprar está tentando levar isso aí, uma vida mais simples,
com menor consumo. Mas eu já vi um consultor da Louis Vuitton que foi à China e botaram ele lá numa sala e botaram umas 4 bolsas disso. Me dizem. Qual delas tem a verdadeira? Só uma delas é a original. Ele não conseguiu dizer qual que era. Pois é. Não conseguiu. Esse é um dos problemas que eu tenho lido, que o pessoal está enfrentando, né? É saber a diferença entre o que é falsificado e não é. Porque a indústria da falsificação também evoluiu. Sim. Ela está mais... né? Porque a própria tecnologia permite isso. Exatamente, a tecnologia permite. Tem, por exemplo, a Ferrari prendeu um carro na China, uma Ferrari falsificada. Aí chegaram para o chinês, me dá onde tu comprou isso? Não, eu fiz. Ele era mecânico, ele começou a fazer peça por peça, pegou, desmontou uma que ele tinha velha lá e fez uma nova, era falsificada, mas os caras da Ferrari olharam para ele, é uma Ferrari. Sim, sim. E isso sim, isso eu acho que, do meu ponto de vista, né, que a pandemia e tudo mais faz como uma mudança que permanece, né, porque aqueles 2 anos reclusos, ele fez com que se vivesse com outras... Eu até não acredito que o número de pessoas que fica mais numa vida mais simples tenha aumentado tanto. Eu acho que varia conforme nível cultural e tal, né? Bom, mas que a tecnologia influenciou muito diretamente o comportamento das pessoas, eu não tenho a menor dúvida, porque elas já não querem mais tantas coisas presenciais, todo mundo gosta muito do virtual. O mundo do trabalho mudou, O mundo do trabalho vem mudando muito nesse sentido, né? Não é mais e com um impacto em algumas coisas bastante boas e outras muito negativas, né? Por exemplo... o adoecimento, né? Porque o isolamento leva as pessoas ao adoecimento. Sim. A vida humana é uma vida de relação. Na hora que as pessoas começam a não se relacionar umas com as outras, porque o mundo virtual também pode te causar um excesso de fantasia, né? Eu posso criar uma imagem que não é efetivamente aquela de quem eu sou, e isso impacta na vida de todos. Então, não estou dizendo que o trabalho é impactado, mas que a vida das pessoas é impactada por isso, tem muita gente comprovando. Quer dizer, a psiquiatria está aí falando, né? Veja a própria violência que está sendo criada. Vou puxar a brasa para a sardinha do que falávamos ontem no programa que eu tive aqui. No outro programa do RS Movimento. Exato, né? Que se falava da questão da mulher, da violência contra a mulher. Exatamente, a epidemia de feminicídio. Já se mede que a vida de internet, vamos dizer assim, a vida virtual está levando o fomento muito grande deste comportamento, né? E, infelizmente, para os jovens, porque as gerações mais novas que se educam, né, no mundo virtual, na inteligência artificial, no computador, no jogo, entende? Eles têm menos vida de relação. Sim. Sim. E aí a perspectiva deles é diferente. Então, depende do fomento que esse jovem está levando. Mas, Renata, desculpe te interromper, mas assim, você falou que mudou muito o mundo do trabalho e o Eduardo também disse, né? Nunca mais o mundo foi o mesmo depois da pandemia. Hoje a gente tem muito esse sistema híbrido, né? A pessoa vai alguns dias no escritório e não vai outros e tal. Essa mudança do trabalho, do modo de trabalhar, de alguma forma ela impactou na economia? Quero dizer, houve aumento, por exemplo, de produtividade, ou o contrário, a produtividade caiu porque as pessoas em casa não rendem a mesma coisa que renderiam no local de trabalho? Existe algum estudo, existe alguma pesquisa nesse sentido? Existe. No início tinha um boom, né? Hoje já tem uma retomada, não de 100% de uma jornada do presencial, mas um tempo menor de trabalho virtual. E híbrido. Mas isso porque a produtividade caiu, quer dizer? Sim, porque nem todo mundo cumpre, né? Quer dizer, então tem uma medição, né? E aí como é que a empresa mede? Por produtividade ou não? Se é por produtividade, o cara trabalha na hora que ele quer. Sim. Mas necessariamente, alguns trabalhos eles precisam da jornada normal. Sim. Né? E eventualmente isso impacta, a vida doméstica impacta nisto.
né? Então tem um atrapalho aí. Aí depende, né? Depende do trabalho que a pessoa presta. Sim, né? sim. Tem trabalhos que não tem como fazer. Sim, se a pessoa atende cliente, online. por exemplo, né? Ela poderia fazer da casa dela, se for por telefone. Mas, até pode, mas se ela tiver filho pequeno, que tenha que cuidar, ou coisa que valha, né? Ou a mãe, ou enfim, que a vida doméstica impacte nessa capacidade dela ficar ali isolada, trabalhando aqueles horários, aí o rendimento diminui. A produtividade baixa. O atendimento diminui. Né? Este é um problema que a gente vai ter então, de equacionar. Nisso é uma discussão que vem, né? Ele vem se equilibrando, mas há uma diminuição, sim, do tempo de trabalho remoto. Sim. Na abertura do programa, Eduardo, a gente falou aqui na questão que os dados eram todos positivos, agronegócio, indústria, serviço, tal, todo mundo estava indo bem, mas um dos problemas é a taxa de investimento baixa. Todo mundo aponta, os economistas apontam isso como um grande problema. O que significa isso na prática? Na prática é que hoje o nosso país ele vive uma taxa de juros muito alta, né? É mais confortável para quem tem dinheiro investir numa aplicação do que investir num negócio, né? Você olha o cenário do país, né? A economia não vai bem, insegurança jurídica, né? As leis, principalmente as trabalhistas, atrapalham bastante a vida do empresário, né? Se hoje montar um negócio no Brasil, você tem que ter um custo do funcionário que vai te colocar na justiça, né? Então, somado a todos esses detalhes que dificultam, o cara vai para a aplicação e não vai para o investimento. Isso explica a taxa de investimento baixa, que os economistas referem nessa questão do crescimento do PIB, né? O PIB está crescendo, está muito bem, a indústria está indo bem, o agro está indo bem, mas a taxa de investimento é baixa, paradoxalmente é baixa. Mas que explica isso? Se tudo está crescendo, por que as pessoas estão investindo menos? Não, foi o que eu acabei de falar, né? As dificuldades e o risco, né? O risco hoje é muito grande. Tu investir recursos para investir em uma nova indústria, investir num comércio, investir numa construção, ela é complicada, porque hoje o risco é muito grande. Então, pelo outro lado, você tem a segurança da aplicação. Hoje, o dinheiro praticamente que entra no Brasil são aqueles fundos de investimento, né, que trazem, que eles viajam pelo mundo inteiro, vendo onde está a melhor taxa e acabam pousando aqui no Brasil para desfrutar de 15% ao ano, né? Uma taxa altíssima. O chamado capital especulativo, né? Que anda pelo mundo procurando onde tem juro alto. Exatamente. E o juro alto é justamente por isso, né? Para dar alguma segurança para o investidor, quer dizer, né? Esse último ano a gente teve o maior índice da história do país de empresas que pediram a falência, né? E a gente fala de empresas centenárias, não fala de empresas jovens. Começou agora por isso que não deu certo, não. A gente tem empresas aí como a Estrela, né? Entrou em concordata, né? Brinquedos Estrelas, né? Quem não lembra, Quem não lembra? E tem muitas outras empresas que sumiram aí do cenário nacional porque passaram por dificuldades. Tu não consegue mais ter que administrar juro altos, tu não consegue recorrer ao banco para comprar insumos para produzir, você não consegue administrar uma folha salarial extra, você não consegue mais administrar uma folha de pagamentos indenizatórios. Isso ficou inviável. Pois é, mas assim, a Estrela, especificamente a Estrela, que ela não chegou a fechar, né? Ela pediu a concordata. Mas o mercado de trabalho muda, quer dizer, o mercado infantil mudou. Quem joga? Qual é a criança que joga? Brinquedo físico, isto, né? Entendeu? O jogo hoje é virtual. Tudo pro virtual. Então, sabe, assim, quando se tirou o trem para botar o caminhão, é mais ou menos isso, né? Toda a rede ficou desempregada, porque aquele negócio desmontou. Então, a mim me parece que isso vai acontecer com vários setores. Tá? Porque esta mudança que a internet, que a inteligência artificial, que o jogo está no computador, né? Então, quer dizer,
a mídia, todo o sistema computadorizado evoluiu de tal forma que mudou os objetivos, os interesses, né? E aí, aquilo que ficou num tempo que era, né, que as crianças jogavam bola e andavam de carrinho de rolimã, acabou. As mulheres antes dirigiam mal porque não andavam de carrinho de rolimã, os guriam um ótimo motorista, era isso que a gente ouvia, né? Agora tá todo mundo ruim porque todo mundo dirige no virtual. Quando ele pega o carro, ele não sabe qual é o tamanho que o carro tem. Nivelou, né? Nivelou. As pessoas só pilotam o joguinho. Mas essa pergunta foi feita, né, pro CEO da Estrela, ele não falou que foi a modernidade, nem a inteligência artificial, nem a internet que quebrou a Estrela. Foi os juros altos mesmo e o grande acúmulo de passivos adquiridos ao longo do tempo com indenizações, uma série de detalhes. E eles também, quando começou a China exportar mais brinquedos para o Brasil, eles não se atualizaram também, né? Não recorreram. Os chineses fizeram um estrago aqui no Brasil. E uma coisa é certa, assim, por mais que a gente tenha informação, inteligência artificial, internet, nunca uma criança vai deixar de ter uma bola e uma menina de ter uma boneca, nunca, né? Então não é uma desculpa para uma estrela quebrar por causa de uma concorrência com a internet, né? Eu acho que ela não se modernizou. Muito bem. Agora é um problema de gestão. Mas eu acabei de falar, como é que tu vai fazer com uma gestão com impostos altos, sem juros para tu poder retirar, com passivo de indenização? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu montei uma cafeteria, um restaurante, eu tinha 3 funcionários. Eu tive uma cozinheira que trabalhou uma semana para mim, sumiu do trabalho, depois de 2 anos e meio ela reapareceu e colocou uma ação judicial contra mim. Eu nem dono mais da cafeteria eu era. Eu tive que ir lá responder um processo e a juíza condenou a pagar R$20 mil de indenização por um salário que ela tinha de R$1.800. Muito bem. Isso é o meu caso. Imagina o que essas empresas não sofrem por aí. Isso é um tema interessante para um outro programa. Nós podemos fazer um outro programa aqui sobre legislação trabalhista e discutir essas questões. Mas, infelizmente, o tempo desse bloco terminou e eu vou chegando ao final aqui deste segmento do programa sobre o PIB. Eu queria agradecer muito ao Eduardo Ponticelli, empresário, especialista em comércio exterior, que esteve aqui com a gente hoje. Eduardo, muito obrigado pela presença. E a Renata Gabera, assessora da direção da FGTAS, que mais uma vez esteve aqui conosco. Renata, muito obrigado também. A gente espera que realmente esse crescimento se repita agora no segundo trimestre, que vai fechar daqui a pouco, e que ele consigamos chegar ao final do ano aí com um PIB um pouco maior, porque isso é bom para todo mundo e para toda a economia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão de hoje, trazendo um tema que também tem tudo a ver com economia. Já voltamos. Muito bem, agora 22 horas, 13 minutos, 10h13 da noite, estamos de volta e neste último bloco do Ponto de Conexão nós vamos seguir falando de economia. Sim, hoje no RS Movimento, hoje à tarde, o colega Renato Martins recebeu a Fernanda Bombardi, diretora de programas do Instituto de Cidadania Empresarial, e a Ana Lúcia Maciel, coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Porto Alegre, que falaram sobre a economia de impacto, que busca gerar resultados financeiros positivos, ao mesmo tempo em que produz benefícios sociais e ambientais mensuráveis. Vamos conferir a entrevista. Gerar empregos, movimentar a economia e ainda ajudar a resolver problemas sociais. Essa é a chamada proposta da chamada economia de impacto, um conceito que ganha cada vez mais espaço no Brasil. Para entender como essas ideias saem do papel e chegam à vida das pessoas, a gente está recebendo aqui no estúdio a Fernanda Bombardi, que é diretora de programas do Instituto de Cidadania Empresarial, e também a Ana Lúcia Maciel, coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Porto Alegre. Fernanda, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada, agradeço o convite. Ana Lúcia, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, boa noite, obrigada boa noite, obrigado pela presença também, que volta. A Ana Lúcia já esteve aqui falando um pouquinho com a gente sobre isso, né? Sobre a economia de impacto. Vamos relembrar esse conceito, Ana Lúcia, pode ser? Da economia de impacto, o que exatamente é? Certo.
Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma alegria estar aqui com a Fernanda também, que é uma liderança no campo para nós. Então, a economia de impacto é um movimento que acontece mundialmente e que acredita numa nova forma de fazer negócios, em que a gente busca equilibrar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental e social. Dentro desse guarda-chuva que a gente chama de economia de impacto, se encontra um conjunto de iniciativas como empreendimentos de economia solidária, economia circular, negócios de impacto social e ambiental, uma série de iniciativas que buscam realmente ajudar a resolver problemas sociais e ambientais da nossa sociedade e que a gente sabe que são urgentes e que precisam de respostas mais imediatas. Então, o objetivo principal da economia de impacto é justamente entregar para a sociedade soluções mais sustentáveis e mostrar que é possível desenvolver economicamente um país e uma sociedade cuidando dos recursos naturais e também contribuindo com a melhoria dos indicadores sociais, que no caso do Brasil são muito preocupantes, né? São uma agenda constante que a sociedade como um todo busca reverter e melhorar. Fernanda, e a gente está conseguindo fazer essa economia de impacto chegar nas pessoas, chegar nas empresas, mudar a sociedade? Olha, Renato, eu acho que é um movimento que já tem quase 15 anos no Brasil. As primeiras iniciativas são de 2007, 2008, na verdade quase 20 anos. Então a gente vê avanços bem significativos no fortalecimento e no crescimento desse ecossistema. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem no Brasil um ecossistema de apoio a empreendedores que querem resolver problemas sociais e ambientais. A gente tem investidores que estão sensibilizados para a pauta, que a gente chama dos investidores de impacto. A gente tem uma rede hoje de professores de mais de 170 instituições de ensino superior em todo o Brasil que olham para essa agenda de empreendedorismo de impacto, tanto para formar lideranças que tenham essa visão de geração de impacto socioambiental positivo, mas também para fomentar ações de pesquisa e extensão dentro dessa agenda. E acho que a gente tem também muitas universidades hoje, muitas incubadoras e aceleradoras preparadas para apoiar esses empreendedores. Então, acho que quando a gente olha para o passado, 15 anos atrás, e olha para hoje, a gente vê avanços bastante significativos. Mas, claro, é um processo lento, é uma mudança de modelo mental em que a gente quer, de fato, mudar uma economia. Então, isso não acontece da noite para o dia, a gente tem uma visão de longo prazo mesmo e que precisa acontecer não só no Brasil, mas também em outros países, né? É uma caminhada, né? E essa caminhada passa, às vezes, por resistências, preconceitos, mentalidade antiga, né? O que é mais difícil no Brasil? E aqui, a Ana Lúcia pode falar também no Rio Grande do Sul. O que vocês encontram mais de pedras no caminho na hora de falar de economia de impacto, hein? Eu acho que tem um falso dilema de que quando você fala de economia de impacto, você está falando de soluções que não necessariamente tragam retorno financeiro. Então, geralmente, né, as pessoas entendem que a resolução de problemas sociais e ambientais ela está direcionada exclusivamente ao papel do governo ou das organizações da sociedade civil. Uhum. Mas, na verdade, quando a gente pensa num modelo de negócio que vai resolver um problema social ou ambiental, a intenção é que ele, ao mesmo tempo, resolva esse problema social e ambiental e ele traga retorno para quem está empreendendo, né? Então, acho que muitas vezes o questionamento puxa, é possível eu resolver um problema social e ambiental e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? E muitas vezes tem até uma resistência de que isso não vai acontecer. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, é mesmo uma questão cultural e claro, acho que é uma barreira que a gente tem que ir vencendo aos poucos. Como é que a Ana Lúcia vê aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, com o nosso conservadorismo, né? Às vezes a sociedade tem, né, uma dificuldade de agarrar novas ideias. Eu penso que o principal desafio é realmente a disseminação da informação com relação ao que é essa pauta. Ao mesmo tempo, quero dizer que o Rio Grande do Sul, por toda a situação sui generis que viveu em 2024,
com as inundações, com toda a situação climática que atingiu quase 100% do território gaúcho, eu penso que essa pauta ela acabou sendo acelerada para nós, porque a sociedade como um todo ela foi convocada a empreender o processo de reconstrução sob novas bases. Então, eu penso que na última década, a sociedade gaúcha e todos os seus atores nunca falaram tanto sobre sustentabilidade, nunca falaram tanto sobre reconstrução, resiliência, regeneração. Então, eu penso que nós, como sociedade, amadurecemos nesse sentido. Não significa que a gente já esteja entregando todas as soluções que o Estado precisa, mas eu penso que há um pacto da sociedade como um todo no sentido de que é preciso enfrentar as pautas, principalmente ambientais, para que a gente possa ter um futuro melhor. Esse é o desafio de todos nós. A gente sabe que a gente, como gaúcho, quando ouve, né, vai chover, já fica todo arrepiado. Puxa vida, meu Deus. Por toda a situação que a gente viveu. Né? E por outro lado, nós temos soluções incríveis, tanto vindas das universidades, quanto pela mão do poder público, das próprias empresas e de empreendedores e de negócios, enfim, mostrando que é possível construir uma sociedade sob novas bases, uma sociedade que realmente possa prosperar, mas que possa conservar e cuidar melhor dos seus recursos, principalmente os ambientais. E como é que a gente pode exemplificar aqui para os nossos telespectadores, não sei se a gente pode dar um exemplo concreto, olha, de uma mudança de modelo mental, de um impacto social grande, uma economia de impacto que gera renda, né, que gera lucro para empresas e que mudou nos últimos anos, porque... Por que eu estou pedindo esse exemplo para vocês? Porque às vezes a gente fala aqui de causas muito nobres, mas elas também parecem muito teóricas, né? Então o grande desafio é realmente sair do papel, que nem inovação e tecnologia. A gente está aqui no Tecnopuc, que é um celeiro de inovação e tecnologia. Sempre que vem alguém aqui do Tecnopuc, eu pergunto, como tirar do papel? Né? Como transformar isso na prática, na vida das pessoas? Vocês têm um exemplo, por exemplo, para a gente poder falar e comentar aqui? A gente tem um excelente exemplo aqui no Tecnopuc mesmo. É uma iniciativa que nasceu no Hub de Inteligência Artificial, então não foi de impacto socioambiental inicialmente. Certo. E que os empreendedores criaram uma solução que avalia prescrições médicas a partir do uso de IA para diminuir o número de erros que aquela prescrição tem, que é a No Harm, que é uma iniciativa... E aí o próprio empreendedor, ele levou algum tempo para se identificar como um empreendedor de impacto socioambiental, justamente porque o modelo de fomento ao empreendedorismo no Brasil não necessariamente olha para os problemas sociais e ambientais. Mas esse é um caso bastante emblemático aqui do Tecnopuc, em que você conecta, né, inovação e tecnologia com o impacto socioambiental positivo. Um outro exemplo aqui da região também é a própria Trashin, que eu acho que é perfeito. Que é uma solução, né, que olha para a gestão de resíduos e que hoje é uma empresa de bastante sucesso, uma referência nacional. Sim, a composteira oficial da COP30 foi da Trashin, eu acho, né? Não, era o outro exemplo que eu ia comentar. Tô confundindo. A Trashin faz a gestão de resíduos do South Summit. Isso. Tô confundindo. E a composteira agora não me lembro. A Igapó. A Igapó, isso aí. Que também uma startup que nasceu... É um outro exemplo de impacto, né? No Tecnopuc, para tratar resíduos orgânicos. A composteira, uma das composteiras deles foi implementada no próprio campus. A PUC aqui do Rio Grande do Sul tem uma composteira. A composteira também está no nosso Parque da Redenção. Para que a população possa conhecer e possa levar os seus resíduos para serem tratados de uma forma mais adequada, e muito nos orgulhou quando a Igapó, que é um negócio de impacto, foi convidada para ser a solução oficial da COP. Então a gente brinca com os colegas da Coalizão pelo Impacto Belém, né, que precisaram vir a Porto Alegre buscar um negócio de impacto, né, para solucionar os problemas do tratamento dos resíduos orgânicos. Então eles foram a composteira oficial da COP30 em Belém. E a Trashin, outra empresa aqui também do Tecnopuc, né, ela faz a gestão de resíduos também de grandes eventos, né, de grandes proporções, assim, para resolver, porque o lixo é um problema hoje urbano,
não só urbano, mas principalmente urbano, de eventos, enfim, e tudo mais. Vocês estão fazendo uma formação de lideranças hoje e amanhã aqui em Porto Alegre, é isso? Da Coalizão de Impacto, Ana? É isso? É isso. Hoje... O que funciona? É um treinamento para novas lideranças ou reciclagem das já conhecidas lideranças? É uma capacitação que é uma iniciativa da Coalizão pelo Impacto nas 6 cidades onde essa iniciativa roda. Ela já começou há 2 anos, então a gente tem em cada cidade um número de conselheiros locais que passam por esse processo de formação. E que nesse ano de 2026 a gente tem um momento de formação presencial em cada uma das cidades, onde esses conselheiros que já vêm participando dessa formação participam da formação, mas também abrimos espaço para que outros conselheiros possam participar. Qual é o objetivo dessa formação? Justamente aprimorar as competências e habilidades que esses conselheiros têm e que a gente entende que já são lideranças do ecossistema, para poder atuar numa perspectiva mais sistêmica. Então, conectado com aquele entendimento que eu trouxe com relação ao que é a economia de impacto, a gente precisa de novos negócios, precisamos de novas organizações e precisamos também de novas lideranças que atuem numa perspectiva mais sustentável. Então, o objetivo do encontro é aprimorar essas competências e habilidades, mas também apoiar o encerramento de um ciclo muito importante que acontece aqui em Porto Alegre, nas outras cidades da Coalizão, que é o encerramento desse ciclo de 5 anos da Coalizão nas cidades, sob liderança do Instituto de Cidadania Empresarial, que a Fernanda representa e que é a Secretaria Executiva Nacional dessa iniciativa. Então, nessa formação, a gente também quer provocar a discussão desse grupo com relação à perspectiva de futuro. Como damos continuidade a esse processo de governança e como continuamos atuando em prol das iniciativas voltadas para a economia de impacto na cidade, depois de 5 anos de atuação liderada pela Coalizão na cidade. Então, é um duplo desafio: desenvolver e aprimorar as competências desses conselheiros e também propiciar um espaço de reflexão com relação ao futuro. O que queremos dar continuidade às ações que já vemos desenvolvendo nesses 5 anos e como queremos fazer isso. A Fernanda é de São Paulo? Sim. E está aqui justamente por esse evento, essa formação, né? E como é que está sentindo o ambiente? Está vendo que novas lideranças estão surgindo já com esse modus operandi, com esse tipo de modelo mental que vocês querem? Olha, Renato, eu tenho esse privilégio de ver a Coalizão pelo Impacto acontecendo em 6 cidades, nas 5 regiões do Brasil. Porto Alegre é uma delas. E a Coalizão é essa iniciativa que quer fortalecer esse ambiente empreendedor para a geração de impacto socioambiental. E é uma iniciativa que ela é co-realizada por 12 organizações, sendo que uma delas é aqui de Porto Alegre. E a cidade de Porto Alegre, a Coalizão, tal qual ela acontece aqui na cidade, ela é uma referência nacional. Então, acho que tem um ambiente muito propício. A cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, é uma referência no fomento à inovação e tecnologia e tem se tornado cada vez mais uma referência em inovação e tecnologia com impacto socioambiental. O conselho aqui da Coalizão de Porto Alegre, ele é um conselho muito forte, ele é um conselho muito representativo, e eu acho que é um conselho que está com um desejo de continuar cada vez mais fortalecendo esse ecossistema. A gente percebe nesses 5 anos, é uma trajetória longa, e a gente vê que os atores estão cada vez mais preparados e têm assumido esse protagonismo para que a gente entre nesse novo ciclo, que é um ciclo em que a gente amplia a atuação das organizações e destas lideranças, que são lideranças muito maduras e que estão bastante preparadas para seguirem e tocando e ativando esse ecossistema, que é um ecossistema tão rico e eu acho que tão ativo e eu acho que de verdade tem se tornado uma referência para o Brasil no fomento a negócios que resolvem problemas socioambientais. Bom, a gente falou aqui. Muito bem, e o ponto de conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a audiência de todos. Voltamos amanhã, às 9 da noite, ao vivo, aqui na Rede RS. Até lá então.